aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o dia ontem foi muito agitado. Iniciou aí o julgamento no STF sobre a liberdade religiosa. Se os templos vão poder ficar abertos ou não, vão poder realizar aí as missas, os cultos e outras atividades. A gente vai discutir sobre isso, eu vou mostrar pra vocês o que é que já aconteceu no dia de ontem. O voto absurdo de Gilmar Mendes, uma defesa muito boa aí por parte do André Mendonça. E já adianto que essa discussão é muito maior, sabe, do que apenas se as igrejas vão poder estar abertas ou não. Também vamos falar aí coisa importantíssima. Começou ontem uma campanha pelo voto impresso. Bia lançou aí. Só que tem algumas coisas estranhas acontecendo na Câmara. Algumas coisas aí que estão tentando meio que atropelar. Estranho, vou mostrar para vocês. E falando em Câmara, tem algumas pautas aí que a esquerda também está tentando empurrar goela abaixo, tanto na Câmara quanto a nível cultural. Vou mostrar para vocês aí envolvendo meio ambiente, envolvendo educação, envolvendo inclusive a sua própria segurança. Também vamos falar aí sobre a pandemia. O Butantan anunciou que não tem mais material para produzir novas doses. Meio estranho, né? Porque o Dória falou que ele ia resolver tudo, mas também vamos comentar sobre isso daí. Vamos comentar hoje também, a gente já vai comentar de voto impresso, vamos comentar a eleição, não deu tempo ontem, mas tem algumas coisas para falarmos. E tem umas besteirinhas que eu sempre acabo esquecendo, mas que são importantes, mas a gente vai chegar lá. Então, vejam só, a gente vai começar por aqui, que é a questão do Butantan. Sei que não tem muito a ver a priori, mas vejam só. Ontem, estava lá na internet, naquela navegada básica, tentando saber o que estava acontecendo. E aí no final da noite, vocês podem ver às 8 da noite, 7h57, o Leonardo Coutinho fez a seguinte postagem. Em janeiro, os chefes do Dória usaram os imunizantes para extrair com fórceps a portaria com as diretrizes para o leilão do 5G no Brasil. Inventaram até uma tal de rede privada para engabelar os mais resistentes, iniciando a contagem regressiva para a próxima chantagem. Veja só, né? Primeiro martelo, não vai ter. Depois o pessoal eles apertaram aí com os imunizantes. Não, vamos criar dois tipos de rede diferentes. A rede do governo, sabe? A rede privada e a rede pública. Já expliquei para vocês. Esse negócio de rede pública, balela. Inclusive eu expliquei para vocês como. Mesmo não tendo o controle sobre os dados, por exemplo, você manda um e-mail. O que é o dado do e-mail? É o corpo do e-mail, é a mensagem que você está enviando. Mesmo que você não tenha o acesso à mensagem, ao dado, mas que você tenha os metadados de onde está saindo, para onde está indo, o horário que a mensagem foi enviada, diversas coisas. Só pegando exemplo por e-mail. Você consegue fazer, sabe, mover rios e terras. Procura aí, cientista de dados, vê o que eles fazem, vê como eles trabalham. E aí, estamos nessa história aí de rede pública. E aí, o Leonardo Coutinho falou, ó, falta tempo aí pra gente saber qual vai ser a próxima chantagem. E foi engraçado porque, ó, passou 1h02 da primeira postagem dele e ele fala o seguinte, ó, não foi preciso contar muito, o pessoal é rápido. E aí, às 9h, no dia de ontem, mais ou menos, recebemos a notícia, Breaking News. Butantan suspende produção por falta de insumos. Acabou os insumos. Uai. Que história é essa? Aí você vê, o novo carregamento de matéria-prima, o chamado IFA, estava previsto para chegar na próxima sexta, dia 9, mas foi postergado. O atraso foi admitido pelo governador João Dória em coletiva de imprensa nesta quarta. Dória já sabia, a priori. O insumo é fornecido pela parceria do Butantan com o chefe lá do Dória. O atraso da remessa foi provocado pela intensificação da campanha de imunização no próprio país deles. Beleza. Dória disse na coletiva que chegou a ligar para o embaixador em Brasília, o Yang, 2 dias atrás. O embaixador publicou na sua conta no Twitter uma mensagem sobre o encontro com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e garantiu que eles vão seguir mandando insumos ao Brasil. E agora pararam. Quebraram a promessa. E aí? Eu já vi começar a jogar culpa em Bolsonaro. Já começaram a jogar culpa em Bolsonaro, né? Vamos ver aí as próximas movimentações. Sem insumos. E vale relembrar, final de janeiro, o próprio Dória. Não é verdade o que disse o presidente Bolsonaro em suas redes de que a importação de insumos foi uma realização do governo federal. Todo o processo de negociação para a liberação para os imunizantes foi realizado pelo Instituto e pelo governo de São Paulo. E vocês viram que na época também não foi só isso, mas o Dória está falando que foi ele que resolveu. Amanhã, às 10h30, terei reunião virtual com o embaixador Yang. Em seguida, anunciaremos detalhes sobre a logística de importação dos insumos e diversas coisas.
Na época, Bolsonaro bateu o martelo, o próprio Yang veio, não, conversei com o governo federal e o Dória tentou capitalizar. Você vê, quando é algo bom, o Dória cai para capitalizar. Agora que deu errado, vamos ver em quem a mídia vai colocar a culpa. Não vai ser a culpa no próprio país, que estão preferindo dar suporte à própria população, vão jogar a culpa em Bolsonaro. Vão jogar a culpa em Bolsonaro. E aqui são os dados atualizados. No Brasil, hoje, já se distribuiu 43.333.356 doses. E já foram aplicadas 24.197.000. Uma diferença aí absurda, já está chegando a quase 20 milhões de diferença entre doses distribuídas e doses aplicadas. Uma boa vontade, né, desse pessoal. Ai, ai. E aí, olha só. Tô falando para vocês que tá vindo aí alguma narrativa internacional contra o presidente muito forte, mas muito forte mesmo. E aqui vem do Diário do Centro do Mundo, você vê o seguinte, ó. Deixa eu só fazer aqui uma coisa, que senão eu fico perdido aqui com o tempo. Pronto. Aqui. Bolsonaro fracassou em obter imunizantes e catástrofe brasileira ameaça o mundo. Diz TV britânica. Ameaça brasileira, catástrofe brasileira ameaça o mundo. Que história é essa, rapaz? O Brasil tá ameaçando o mundo. Por quê? De onde é que tiraram isso? Ah, porque a nova variante, a variante brasileira, blá blá blá. Começaram. Quem levantou essa narrativa também de variante brasileira foi lá um cientista de Harvard, um cara de esquerda lá nos Estados Unidos, que vai ter uma conferência de Harvard dos brasileiros. Ciro Gomes vai estar lá, Eduardo Leite vai estar lá, Fernando Henrique Cardoso vai estar lá. Todo esse pessoal, né? Bonito, cheiroso. O Lema vai estar lá palestrando. E aí, você vê que juntando esse daqui, você vê, ó. A BBC falou com o Fauci, o Átila americano. Foi mal que hoje aqui tô com o nariz meio entupido. Eis o que ele comenta sobre a epidemia no Brasil. O Fauci. Cara, o cara desse tá falando, né? Que o Brasil deve considerar seriamente fechar tudo, fazer um lockdown. As coisas já estão difíceis, ele quer que piore. Inclusive, semana passada, teve até uma reunião aí do Marcelo Queiroga, nosso ministro da Saúde, com o Fauci. Eu falei, é bom ficar prestando atenção, dar um voto de confiança, mas é uma reunião estranha. Logo com o Fauci. E aí você vê a Time, aquela revista, né, que inclusive colocou Felipe Neto como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Já tinha colocado Sérgio Moro no passado. Olha a matéria. Brasil tem agora, chegou no maior índice de óbitos todos no período, mas Bolsonaro segue ignorando pedidos por um lockdown. Ou a narrativa internacional. Será que o pessoal do exterior sabe do que o Brasil está passando? Esse mesmo pessoal que está divulgando essas coisas, diante disso daqui eles fazem um escândalo, ó. Em documento, PM de Minas orienta tratamento não comprovados contra a doença. Mas o pessoal que clama por um lockdown nacional. Esse mesmo pessoal que critica e quer o lockdown, será que eles sabem disso daqui? Fome atinge mais da metade dos lares brasileiros na pandemia. Fome. As pessoas não têm o que comer. Não tem o que comer. Mas estão pedindo aí, né, para fechar tudo. Aí você vê aqui, ó. Eduardo Leite. Auxílio emergencial gaúcho aprovado. Fica o meu agradecimento aos deputados por mais esta parceria fundamental para que a gente consiga superar a crise. E o Dória faz algo similar. Dória unifica pagamentos e cria a Bolsa do Povo com repasses de até R$500. A gente diz, ó, primeiro a gente tranca você em casa e destrói a economia, tira o seu emprego. Depois a gente concede uma Bolsa Fome. Cada um escolhe um nome diferente para ninguém reparar que foi combinado. Afinal, esse é o modo tucano de te escravizar. Se lembra daquela agenda do grande R? Não é rebobinar não da fita. É tipo isso. Uma das coisas que ele diz é o quê? Você não vai ter nada e será feliz. E esse pessoal também, inclusive até a agenda 2030, advoga por uma renda universal. Sabe, o governo vai te dar um dinheiro, você nem vai precisar trabalhar mais. Olha quanto é o dinheiro. Será que dá para sustentar uma família? Será que dá para pagar o aluguel? Será que dá para pagar a conta de água, luz? Telefone deixa para lá, né? Água e luz é mais importante. Aí você vê, ó. Esse mesmo pessoal, ele te dá uma esmola, tira teu emprego e você vê.
Aumento do ICMS em São Paulo motivou saída da LG do estado. E agora? Vão culpar o Dória? Ou vão colocar a culpa do desemprego em Bolsonaro? Porque Bolsonaro não fechou tudo, não fez o lockdown maluco. Mais uma empresa fecha as portas no estado de São Paulo. Por quê? Porque não dá, sabe? A gestão do Dória não dá. Lembrando que a LG, se eu não me engano, é coreana ou é taiwanesa. É concorrente aí, né, dos chefes dele. É concorrente direto mesmo, direto. Então, o Dória aí tá dando uma forcinha, né? Tá dando uma forcinha. Aí você vê. Aumento de 39% no gás é inadmissível, diz Bolsonaro em visita ao Paraná. O governo federal reduziu os impostos sobre o gás, principalmente de gás de cozinha. Tem agora o marco legal do gás, ou marco geral, tô na dúvida agora. O marco do gás, para baratear os preços, e ainda assim, o governo zerando imposto. Novo marco legal, aumento de 39% no gás. Sabe, Bolsonaro diz, ó, que contratos são esses? Que acordos foram esses? Foram feitos pensando no Brasil? Pergunta aí o presidente. E aí, falando aqui imposto ainda, olha só. Receita Federal diz que pobres não leem livros e defende aumentar a tributação. Olha que pensamento preconceituoso, né? Pobre não lê livro. Não, pobre não lê livro, não. É sério isso? Pobre não ler livros? Aí, tipo assim, se o pobre não lê, às vezes é porque ele não tem dinheiro para comprar livro. Aí você vai fazer o quê para incentivar a leitura? Você vai aumentar o imposto para o livro ficar ainda mais caro? Brasil não é para qualquer um. E aí tem um pessoal que tem a solução, né, para resolver os problemas do Brasil. Estamos aqui os iluminados. Não sei como aí conseguiu, quer dizer, câmera muito boa, né? Conseguiu aí colocar na mesma imagem o Rodrigo Maia e o Ciro Gomes. Que o Maia é um cara espaçoso. Você vê, fizeram uma live, dá para resolver de forma bem sintética, você vê, ó. Ciro e Maia debatem união para 2022 em live da Fundação FHC. Nessa live, o Maia fala que Ciro tem condições de liderar projeto de centro. O que eu tô falando para vocês? Quem é a chapa da Frente Ampla? Ciro Gomes de presidente, Eduardo Leite de vice. Aí, na Fundação FHC. O Ciro já está em palestra dentro da Fundação FHC. Falta mais o quê? Mais o quê? Sabe? Para se assumir logo. Fala, não, tamo junto aqui, eu, os tucanos. Acho que é pra esquerda não joga pedra, né? Ele tá tentando correr de um lado, correr do outro, porque a esquerda não recebe isso de forma muito boa. Até vou mostrar para vocês, já realmente já teve até uma ação contra isso. Que você vê, ó. Ah, tem outra coisa interessante. Eu ia falar da esquerda, mas isso aqui era para eu ter mostrado ontem. Ciro Gomes, na live, também falou outras coisas, né? Diz, ó, Ciro quer acelerar o processo de venezuelização do Brasil. Para isso, sugeriu copiar o que foi feito na Argentina e convidou Lula para ser o seu vice. Você vê, o pedido de Ciro Gomes para que Lula dê um passo atrás na caminhada rumo a mais uma candidatura presidencial escancarou que parte da esquerda não petista debate em privado. Até que ponto a reeleição do PT pode favorecer eleitoralmente Jair Bolsonaro? A performance do pré-candidato do PDT em eventos de sindicatos foi entendida também como um aceno ao petista. Afinal, um dos sonhos da parte da esquerda é ver o ex-presidente como vice de Ciro Gomes. Aí eu vou mostrar para vocês o próprio áudio. Vejam só. Ciro Gomes quer ser o Alberto Fernandes e ele quer que a Lula seja a Cristina Kirchner dele, né? Olha só. Pedir generosidade a quem já teve a oportunidade, como Lula, é um grande líder da história brasileira, mas a gente devia pedir a ele que se compenetrasse, não é? E que não imitasse o exemplo desastrado, né, do Maduro na Venezuela ou o exemplo desastrado do Evo Morales na Bolívia, e que olhasse o que a Cristina Kirchner fez na Argentina, em que, tendo a força grande, deu um passo para trás e ajudou a Argentina a se reconciliar, né, não tanto generosamente quanto eu quero para o Brasil. Até porque a direita brasileira, ela vai largar o Bolsonaro ao mar e vai tentar se reciclar aí com a carinha qualquer e vão fazer a propaganda e vão. E isso o Brasil não aguenta mais. Vocês vão abandonar Bolsonaro? Pega uma carinha bonita? Será? Que direita que ele tá falando? Opa, não sei de que direita ele tá falando. Mas tá vendo aí, né? Cirão quer que Lula seja a Cristina Kirchner dele. E aí,
O Marcelo Freixo já foi um pouco mais além, já falando que o Ciro Gomes está falando. Eu acho que é por isso que, inclusive, o Ciro já não se assume mesmo assim. Eu tô completamente fechado com esse pessoal, tô junto e não largo. Após Freixo sinalizar aliança, pessoal do Rio critica Maia e Paz e defende unidade na oposição de esquerda. Na segunda-feira, Freixo havia dito em entrevista ao Globo que tenta articular o que chamou de frente ampla para derrotar o bolsonarismo, o que envolveria tanto partidos de centro-esquerda como PT, PDT e PSB. Centro-esquerda, o PT é centro-esquerda. O Bernardo Melo, eu pensei que tinha sido a Amanda do Pânico não, tá na Jovem Pan agora, né, que trabalha com Lacombe. Ela que falou que o Lula é centro-esquerda. Na verdade, ela falou que o Lula é de centro. Centro-esquerda, o PT, tudo bem. Até integrantes do centro político que venham se colocando como oposição a Bolsonaro. Segundo Freixo, esta seria uma condição necessária tanto para sua candidatura ao governo, quanto para que a oposição saísse vitoriosa em 2022. Freixo aí, né, tá doido para colocar suas mãos no governo do Rio de Janeiro. A reunião do PSOL havia sido convocada no último dia 25, antes das declarações de Freixo. A resolução do Executivo Estadual do partido, da qual Freixo não é integrante, afirma que só um programa de caráter popular e de ruptura com a agenda neoliberal é capaz de enfrentar os impactos da pandemia. Sem referir diretamente à aliança proposta pelo deputado, o diretório criticou nominalmente Paz e outros prefeitos que estariam forçando a reabertura das escolas no momento mais crítico. Olha só, não pode, você vê, ó. Deputados estaduais e vereadores do PSOL e do PT estão tentando aí na justiça, né, barrar o retorno das aulas. Mas parece que conseguiram aí, e meio que as aulas já iriam voltar. Parece que conseguiram derrubar a decisão da justiça ontem. Não, vai ter aula de novo. A nota também alfineta a Rodrigo Maia por não ter dado prosseguimento a pedido de impeachment contra Bolsonaro quando esteve presente na presença da Câmara. Eu acho que o Ciro não quer se posicionar por isso, né? A esquerda mais raiz meio que não quer se alinhar com essa gente. Então o Ciro vai lá, começa a apanhar de agora. O Ciro não é besta, ele quer ficar cozinhando em banho-maria o maior tempo possível para se assumir, né? Já nas campanhas. Quando tiver que realmente se assumir e falar, eu tô fechado com os tucanos. Eu e os tucanos somos um só. E aí, gente, no Rio de Janeiro, que já tá falando aqui, talvez o Marcelo Freixo vá ter um concorrente. Já temos aí o Castro, que é o atual governador, deve tentar a reeleição. Marcelo Freixo e agora o Dória, o João Dória, convidou o Felipe Santa Cruz para ser candidato pelo PSDB. Verdade, hein? Olha só. Olha os nomes que estão se reunindo, né? Só a nata da política brasileira. Estão tentando criar uma nova Venezuela a todo custo. E aí, para dificultar que isso ocorra, né? Porque sem um voto auditável fica muito difícil. A Bia, nessa semana, tinha ido no Lacombe, achei interessante. Não acho que a saída foi aleatória. Eu acho que foi no início dessa semana. Ela foi lá, falou, ó, pô, isso aqui, olha o que tá acontecendo, sabe? Meio complicado. Quer dizer, eu tô dando a dúvida se foi a semana que a Bia foi. Mas enfim, a Bia foi na mídia, levou essa discussão a público. E aí, ontem estava marcado para um lançamento aí de uma campanha a favor do voto impresso. Desculpa, não é voto impresso, é voto auditável. Não podemos cair na narrativa falaciosa. A direita não quer voto impresso. E aí a Bia chamou o Alexandre Garcia, um nome bem interessante. Tem aí, né, fala com uma bolha muito maior que às vezes que a gente consegue falar. Chamou Constantino, chamou deputados de diversos partidos políticos. Acho que até deputado de esquerda que ela conseguiu trazer para perto. E aí tá falando lá, cara, a gente precisa aí do voto, sabe, auditável. Precisamos do voto auditável. Precisamos, lançou a campanha. O Twitter, inclusive, né, fez lá uma nota no Em Altas, criticando a Bia, mentindo, falando que o que a gente quer é voto impresso, que a cédula de papel não é isso que a gente quer. A gente quer um canhoto que possa ser conferido depois, em caso de dúvidas, na recontagem. E aí, bastou Bia lançar o movimento, lá vem o Barroso, na ginga dele, o iluminado. Deu uma entrevista pro UOL e fala o seguinte, ó. Tem gente com horror de coisa que dá certo. E se tem uma coisa que dá certo no Brasil, é o nosso sistema de apuração eleitoral. Aí diz, né?
Desde 1998, ele está aí, sem que jamais se tenha documentado um caso de fraude, exatamente que não tem como auditar. O ministro também afirmou que o processo eleitoral é auditável do primeiro ao último passo. Não é. Não é. Você não tem como garantir. Você não tem como garantir. Nenhum equipamento eletrônico você tem como garantir. Não adianta. E que o TSE está elaborando a campanha para demonstrar a transparência do sistema. De novo, para de mentir. E por fim você vê a maior de todas as mentiras. Eu não consigo entender por quê. E sem jamais ter havido qualquer prova de fraude no sistema auditável, no primeiro ao último passo, as pessoas querem o voto impresso. Não, é o voto auditável. É voltar no tempo. E sempre lembrando, a fraude existia no tempo do voto no papel. Não é isso que o povo quer, sabe? É uma desonestidade absurda. O que eu espero que aconteça é que a Bia Kicis, ela consiga fazer uma reunião, sabe? Assim, um debate, algo do gênero, levar o Barroso, colocar o Barroso numa cadeira, pegar o vídeo que tá nos meus vídeos fixados, mas é um vídeo que tá no próprio canal aqui do YouTube, do TSE, onde eles estão afirmando, quer dizer, eles não, o Barroso está vendo a urna, né? Na época tem assim uma telinha de vidro, o comprovantezinho, o canhotinho passa, você não tem como pegar, e depois cai direto na urna preta lá, que você não tem como pegar. Ele fala, não, isso aqui é muito bom, isso daqui é uma tecnologia sensacional. Aí pegar esse vídeo, mostrar pro Barroso e falar, Barroso, você tá entendendo o que é o voto auditável? Você vai parar de mentir? Você vai parar de mentir que não tem ninguém aqui defendendo o voto de papel? Para isso daí, para viralizar, sabe? Desmoralizar o Barroso de vez. Não dá mais para esse cara continuar mentindo dessa forma. Criando um espantalho, ninguém defende voto no papel. Queremos uma urna que, juntamente com o voto, tenha, sabe, um pedaço de papel que, antes de você apertar o botão de confirma ao final, você vai poder ver, ó, os meus candidatos estão corretos? Sim, estão. Você aperta confirma, isso vai cair direto, sem você sequer poder tocar. Vai ter uma telinha de vidro, qualquer coisa que seja. Você não pode pegar o papel, mas você consegue ler e vai cair numa caixa selada. Pronto. É isso que a direita defende. Eu acho que todos vocês já estão cansados de saber. E aí eu falei para vocês que tem algumas complicações. Para colocar a questão do voto auditável em 2022, a PEC precisa ser aprovada pelas duas casas em 2 turnos antes de outubro, até outubro. A gente já está em abril, faltam 6 meses. Tá bem complicado. E aí, para essa PEC andar, precisa de uma comissão especial, que pelo menos até o momento começou a andar. Mas, olha só, Câmara cria comissão especial para debater reforma eleitoral. Essa comissão vai debater várias coisas, não só o voto auditável. Inclusive, o Globo mente de novo, ó, voto impresso, não é voto impresso, é voto auditável. Nesta quarta-feira, em plenário, o deputado Eduardo Bismarck, do PDT, partido de Ciro Gomes, que presidia a sessão, anunciou a criação do grupo. Desde que assumiu a presidência da Câmara, o Lira delegou a negociação de uma nova reforma relacionada às regras de eleição à deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, que deve ser a relatora. Para que cumpra o objetivo de alterar normas para o próximo pleito, a parlamentar precisará ter uma resposta aprovada por Câmara e Senado até outubro, data limite exigida pela Constituição. Tipo assim, ó, alguma coisa eles querem mudar, menos mal. Então essa comissão, eles já sabem, eles têm pressa. Mas, será que essa comissão está preocupada com o voto auditável? Renata Abreu tentou acelerar a tramitação na CCJ. Para isso, chegou a pautar uma PEC, né, que tratava da coincidência de eleições. É uma lei coisa diferente. Na CCJ, porém, a nova presidente Bia tem tido dificuldade para dar andamento às sessões, porque, com forte obstrução da oposição, que não aceita a liderança da parlamentar, pouco conseguiu dar prosseguimento a projetos. O PT não deixa, o pessoal não deixa, ficam travando o tempo todo, tentando obstruir tudo. O importante é destruir o país. Ao Globo, Renata Abreu disse que a comissão tratará de qualquer mudança constitucional, inclusive voto auditável. O Globo é uma carniça. Uma das principais bandeiras do presidente Jair Bolsonaro.
A proposta escolhida para o amplo debate trata apenas da realização de eleições em data próxima de feriados. Olha só, até o momento, o que essa comissão começou a debater, não, realização próxima a feriados. Cara, isso é besteira, cara, isso é besteira. Tanto faz. Apresentada em 2011 e foi aprovada pela CCJ em agosto de 2015, quando foi relatada na Câmara pelo hoje presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Há 2 semanas, o deputado Carlos Sampaio pediu que a PEC fosse desarquivada. Com isso, o texto não precisava passar novamente pela CCJ. Trata-se de um atalho para adiantar a discussão. Menos mal vai acelerar. Mas olha qual é a preocupação do pessoal. Não, eleição pode ir feriado, blá blá blá. Meu Deus, cara. Tanta coisa para ser discutida. E isso daí, né, só vai formar mesmo assim uma reforma eleitoral quando tiver tudo pronto. E aí o voto digital vai ter que estar nisso daí também. Vai ter que passar pelos debates. Uma das principais reivindicações dos parlamentares é o debate sobre distritão. Ou seja, ainda tem o distritão. Eles querem ver eleição, próximo feriado, distritão, cláusula de barreira. Será que vai dar tempo o voto auditável? Você vê, o distritão, quem transforma estados em municípios em distrito eleitoral. Neste modelo, deputados e vereadores mais votados seriam eleitos, independentemente do quociente eleitoral. Outra discussão que deve ser enfrentada é a cláusula de barreiras. Deputados de grandes partidos querem manter regra que limita o uso de fundo partidário e contribui para o enxugamento de números de legendas. Olha só, né? Os caciques, deputados de grandes partidos, caciques, já comandam os partidos. Não, vamos diminuir o partido. Por quê? Porque no Brasil não existe candidatura avulsa. Você só pode se candidatar a algo se você tiver filiado a algum partido. Olha só, o que eles querem fazer? Reduz os partidos, porque aí você vai ter que responder para essa gente. Olha só, você no futuro vai poder escolher entre o PT e o PSOL. Rapaz! Em paralelo, a Câmara já tem em funcionamento um grupo que debate alterações na legislação eleitoral, mas sem necessidade da alteração de Constituição. Neste outro colegiado, a ideia é criar um código de processo eleitoral para evitar que a Justiça Eleitoral crie regras para o pleito. Mais coisa também conseguir decidir aí, acho que sobra mais tempo, né, para pautar coisas dentro da Câmara. A Bia, inclusive, foi aí às redes para falar, gente, a gente vai precisar de muito apoio, muito apelo popular, sabe, pressão, para ver se a coisa começa a avançar. Vocês estão vendo aí a prioridade desse pessoal é tudo menos o voto auditável. Eu acho que isso é uma preocupação grande para vocês. Falando aqui sobre eleições, que é uma postagem. Muitos podem achar besteira, não que eu confie nessas pesquisas de intenção de voto, mas vejam só o seguinte. Vamos partir do pressuposto que essa pesquisa tem algum fundo de verdade. Vamos partir do pressuposto. Aqui é a relação de governadores para São Paulo. Olha só. Olha os nomes. Haddad, Márcio França, Dória, Scaff, Mamãe Falei, Elvis, aí tem anularia indeciso e tá lá o Abraham, que falou que quer ser candidato. O Abraham, que se for candidato aí, dentro desses candidatos, vai ser o cara que vai estar representando a direita, tá com 2,7% dos votos. Vamos ser, assim, partindo do pressuposto que esses dados são reais. Obviamente, sempre tem gente que ainda vai anular, independente, tem gente que vai anular porque quer anular. Mas tem uma parte do que iriam anular, indeciso, talvez se realmente o Abraham falar, não, eu vou ser candidato, vai votar no Abraham. Mas a gente ainda está em 2,7%. O Lula já está em campanha. O pessoal aí, os políticos, né, do centrão fisiológico, meio que já estão em campanha também. Você acha que esse dinheiro que esse pessoal pega de emenda serve para quê? Para fazer obra na região dele, para alavancar o nome dele, para 2022 ele chegar e tá surfando na onda. Direita precisa começar a pensar. Eu falei uma vez em vídeo. Vocês conseguem citar o nome de 5... Não, eu falei acho que 100. Vocês conseguem citar o nome de 30 candidatos, 30 botamentos, 20 candidatos da direita, mas que não são as pessoas que já estão na máquina. Não vale as pessoas que já estão. Não vale contar com Eduardo, com Bia, Daniel Silveira, Carlos Jordi, Luiz Felipe. Esse pessoal não vale. Pessoas que vocês não conhecem ainda, que não estão ocupando cargos. Você consegue contar 20 pessoas entre deputado federal, deputado estadual, governador, senador? Porque
Porque a oposição aí, olha a quantidade de nome que já tem. O Márcio França já tá fazendo postagenzinha sobre 2022. Tá tentando se colocar aí, né, como contraponto. Quer polarizar de um lado. É sério, cara. É sério. Tem que olhar isso daí. O que é que a direita tá fazendo pra 2022? O Abraham vai querer realmente concorrer? E aí? Tem que começar a caminhar, começar a visitar o povo, ir no lugar. Será que só no período de campanha vai conseguir voto suficiente só com as redes sociais? Cara, a direita precisa, sabe, começar a pensar na estratégia política para 2022. Espero que Bolsonaro aí escolha o partido quanto antes. Eu tinha falado para vocês aqui de até 15 de abril, era a data que eu tinha escutado. Tô aí. Espero que realmente, faltam aí 2 semaninhas. Era para estar até março decidido. É importante que o presidente escolha um partido para dar o norte. As pessoas saibam por que caminho ir. Para já ir, né, tentando conhecer o partido, conversar, ver, particular uma campanha. Inclusive, sei lá, Bolsonaro, vamos supor que o Bolsonaro realmente vai voltar pro PSL. Aí tem lá o pessoal no, sei lá, Paraná. Felipe Barros é do Paraná, ele deve tentar a reeleição. Já tá no PSL. Aí tem deputado estadual. Pô, tem gente lá que o Felipe conhece, que já tá pensando, às vezes já comentou com ele, já comentou com os deputados do Sul. Pô, eu não conheço ninguém mais do Paraná. Eu pego algum outro estado. Vamos botar São Paulo, que é mais fácil. Tem o dado do Bolsonaro, tem a Luiz Felipe, tem o Zambelli. Aí tem um pessoal que já conhece, já conversa com o Eduardo, já tá conversando com a Zambelli, já tá conversando com o Luiz. Fala, pô, cara, eu quero sair pra candidato, vocês vão me ajudar. Aí o Dudu já falou, não, cara, vem aí, a gente vai apoiar você, não sei o que, já tá conversando. Então, já dá pra ter aquela conversa, já vai começar a se preparar pra 2022. A gente tá aqui na discussão nível presidencial e o resto. Não dá pra esquecer dos outros cargos, né? Uma matéria aqui também que vale a pena comentar, de forma bem alta, e espero que vocês entendam o que eu tô querendo falar. Isso é uma matéria na Gazeta do Povo falando o seguinte, ó. Ministro Tarcísio é bom nome para ser vice de Bolsonaro em 2022. Não discordo. Realmente, Tarcísio é um bom nome. Mas, ao mesmo tempo, olha só. Quem vai ser o novo ministro, o ministro da infraestrutura? Eu fiz essa pergunta no Twitter, teve gente que falou o seguinte, mas o Tarcísio pode ser vice-presidente e ministro da cultura. Então uma coisa que eu sei na vida é o seguinte, fazer uma coisa, só uma coisa, você faz muito melhor que se estiver fazendo 2 ao mesmo tempo. Olhando o quanto o Tarcísio trabalha, quanto que ele trabalha, e quanto vice-presidente, ele não iria conseguir, eu não acho que ele não ia conseguir ser um super vice-presidente e continuar sendo o super ministro que ele é, porque assim, tem 24 horas o dia. Não tô querendo Tarcísio. Se for ele, é um ótimo nome. Alguém vai discordar que o Tarcísio é um ótimo nome. Mas bastou soltar isso daqui, o pessoal, Tarcísio. Cara, Bolsonaro nem escolheu ainda, né? Coisa. Um vice-presidente, vou só dar minha opinião aqui de bem orelha seca, só pra vocês entenderem. Por exemplo, a gente já sabe que o Tarcísio tá, meu Deus. Se tem alguém que realmente leva uma melhoria de vida, é Tarcísio. Porque é o caminhoneiro que bota o carro na estrada, é um acidente que não tem, é um pneu que dura mais, é uma manutenção que demora mais para fazer, sabe? É obras de água. Você vê lá, pô, transposição de São Francisco, sensacional. Vice-presidente, que a gente tem um Mourão, né? A gente tem um Mourão. Mas imagina se tivesse um vice-presidente, como se fosse tipo Eduardo Bolsonaro. Como é o perfil de Eduardo? Eduardo é um cara bom de conversar, é inegável isso. Você vê, inclusive, a nível de relações exteriores, consegue sentar, consegue conversar, consegue vir aqui, consegue vir acolá. Ser tipo assim, alguém que fale e o presidente sabe assim, não, cara, esse cara é meio que fala em nome do governo. Você vê, o Mourão, o Bolsonaro escanteou, cara, não dá toda vez que o Mourão fala dando bola nas costas. É o tempo todo isso daí. Seria interessante ter assim, alguém político mesmo, pra ajudar o Bolsonaro. Ajudar, cara, não é possível ficar tudo nas costas de um cara só pra resolver todos os ministérios, todos os problemas do Brasil, um cara só. Só minha opinião básica. Se for o Tarcísio, é um ótimo nome. Falando nele aqui, ó. Cara, não vou mostrar o vídeo pra vocês. Quem viu o vídeo viu. A martelada que o Tarcísio deu aí no leilão. Você vê, ó. Breaking. Seria assim, sei lá. Notícia de última hora, né? 6ª rodada de concessões de aeroportos. Realizada pelo governo. Pelo governo bate a meta. Quebra recorde. Obtém resultado acima do esperado e garante mais de 6 bilhões em investimentos. É a infraestrutura brasileira cada vez mais forte. E olha só isso daqui. A arrecadação total, 3,3 bilhões, 22 aeroportos. No Bloco Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, o lance mínimo, ou o valor mínimo, era 130 milhões. Fechou em 2,1 bilhão.
O ágio é de 1.534%. Queria 130 milhões, conseguiu 2,1 bilhão. No Bloco Central queria 8 milhões, conseguiu 754 milhões. Ágio de 9.000%. No Bloco Norte queria 47 milhões, conseguiu 420 milhões. Um ágio de 777%. O Brasil tá dando certo, né? Teve alguém da mídia? A mídia comentou sobre isso daí? Lógico que não, né? A mídia não pode dar notícias boas. Não pode dar. E o Tarcísio? Putz, eu não coloquei aqui a foto, não acredito. O Tarcísio deu uma marretada na madeira, a madeira quebrou. A madeira quebrou na marretada do Tarcísio. Tão empolgado que o Tarcísio tava. A madeira quebrou, rachou no meio. Era pra eu ter colocado a foto aqui. Mas enfim. E agora falando de um assunto que é bem complicado. Não sei nem se vai dar tempo de falar de tudo que a gente tem pra falar aqui hoje, mas olha só. Ontem começou o julgamento no STF sobre a questão de liberdade religiosa. Isso é seríssimo. O André Mendonça fez uma defesa sensacional. Sensacional mesmo. Não tem o que criticar o André Mendonça. Cara, que defesa que ele fez. Não quero saber se ele só defendeu porque ele quer um cargo no STF. Foi ótima. A defesa do André Mendonça foi ótima, ótima. Você vê, ó. André Mendonça prova no STF que é terrivelmente evangélico. O Globo tá com raiva. A defesa que André Mendonça fez agora no STF, da abertura de templos e igrejas, confirma de modo radical que ele é terrivelmente evangélico para ninguém botar defeito. O chefe da AGU e o mais provável, deve ser, né, o mais provável indicado por Bolsonaro ao Supremo no mês que vem. Terminou sua fala pedindo que Deus tenha piedade de nós. Talvez seja uma prévia dos seus votos, se for mesmo indicado a vaga do ministro Marco Aurélio, que se aposenta em julho. Eis o final da fala do Mendonça. Melhor do que mostrar isso daqui, vou dar play no vídeo para vocês. O André selecionou aqui 2 minutos da fala do Mendonça, fala de 15 minutos. Mas, Mendonça, na boa, viu? Olha isso daqui. A verdade é que sabemos sim que o Supremo Tribunal Federal delegou aos estados o poder de estabelecer medidas restritivas às atividades da comunidade. Mas até que ponto essa delegação foi um cheque em branco? O governador e o prefeito pode fazer qualquer medida sem sequer passar pelo poder legislativo local? Não existe controle? Não se tem que respeitar proporcionalidade? Não se impedem medidas autoritárias e arbitrárias? Se autoriza a rasgar a Constituição? Se autoriza a prender um vendedor de água ambulante e espancá-lo no meio da rua? Enquanto em grandes supermercados isso é feito legitimamente? Por que o pobre não pode vender bens de primeira necessidade? Por que uma pessoa não pode praticar o esporte na sua praia e seguir para a sua casa, onde pessoas, mulheres e jovens estão sendo presas? Até que ponto? Até quando? Até quando medidas abusivas? Até quando polícias, guardas municipais agredindo cidadãos e trabalhadores, sacando suas armas, simplesmente porque estão trabalhando? Isso que foi autorizado? Eu tenho certeza que não foi isso. Eu tenho certeza que há limites e que o Supremo Tribunal Federal não deu um cheque em branco a governadores e a prefeitos. Ainda faltou o final, na verdade. Eles acharam o seguinte, ó. Final do voto de Mendonça. Não há cristianismo sem vida comunitária. Não há cristianismo sem a casa de Deus. Não há cristianismo sem o dia do Senhor. É por isso que os verdadeiros cristãos não estão dispostos jamais a matar por sua fé, mas estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto. Que Deus nos abençoe e tenha piedade de nós. Que falar do Mendonça, cara? Realmente assim, o Mendonça fez um voto, não dá para criticar nada. Perfeito. A defesa que o Mendonça fez. E aí o Gilmar Mendes votou contra já, falou não. E, olha só, diz que o Brasil virou pária internacional na pandemia.
Os fatos parecem incontestáveis. Diante da eloquência dos fatos e gravidade da situação, migra para o domínio do surreal a narrativa de que a interdição temporária de eventos coletivos e templos religiosos teria algum motivo anticristão. Ele está acabando de falar que, assim, ó, que o Estado pode suspender, sabe? Pode suspender o funcionamento da religião, do templo. Isso não é algo anticristão. Como é que os batizados serão feitos? Como é que a comunhão será feita? Vai ser o quê? Por delivery, a hóstia? O pão, o vinho vai ser como? Como? Sabe? É inacreditável. Esse mesmo Supremo Tribunal decretou, poucos anos atrás, deve ter 2 anos, que se você pegar animais e tirar a vida de animais em rituais religiosos, pode. Isso é do bem. Liberdade. Agora você pode tirar. Se você pode tirar o direito ao povo, a religião, em determinado tempo, e quem é que mensura esse tempo? Porque falaram inicialmente que estavam te trancando em casa para achatar curva. Você lembra disso daí, que era só para achatar curva? Já tem mais de 1 ano que você tá trancado em sua casa. Era só para achatar curva. Não, fica aí só mais, sei lá, 50 anos. O Átila já falou que não vai passar tão cedo. O Átila já avisou, não vai passar tão cedo. O que é temporário para Gilmar Mendes? 10 anos sem? Teve um povo, né, durante aí nos anos 30, anos 40, na região da Alemanha, sofreu muito por causa da religião. Muito, mas muito. Gilmar. E aí, ele fala o seguinte, ó. Hoje nós estamos numa situação altamente constrangedora, como queria o ex-chanceler Ernesto, que nós nos transformássemos numa par internacional. Ele produziu essa façanha. Revoltadinho Gilmar. Gilmar citou notícias de cerimônias religiosas ocorridas em diferentes países que resultaram na contaminação de vários países. E destacou que, pela Constituição de 88, a liberdade de realização de culto não é absoluta. Olha só, tá vendo? Não é... Você não tem liberdade para exercer a sua religião, meu amigo. Eles vão criminalizar o cristianismo, gente. Eles vão. A Constituinte de 88, ao prescrever o direito de liberdade religiosa, estabeleceu inequívoca reserva de lei ao exercício de cultos religiosos, assegura livre exercício dos cultos e garantia na norma da lei. Essa reserva legal, por si só, afasta qualquer compreensão no sentido de afirmar que a liberdade de realização de cultos coletivos seria absoluta. É um direito submetido à reserva legal. A sua fé está submetida à lei. A lei de Deus submetida à lei dos homens. Rapaz, é verdade, hein? Voltamos ao tempo da Roma Antiga. Você vai ser perseguido. Vai ter que rezar escondido. Voltamos. Escolheram Barrabás. E agora isso daí. O ministro também elogiou a decisão tomada no passado do STF de permitir que estados e municípios adotem medidas para enfrentar a pandemia, que se mostrou um pouco pessimista com o que está por vir. Não fora essa decisão, nosso quadro sanitário estaria provavelmente pior do que se encontra. É mesmo? Quer dizer, então, quer fechar as igrejas que tá ajudando as coisas. Metrô lotado, ônibus lotado, tudo pode. Em seu pronunciamento, Aras afirmou que razão e fé caminham juntas para assegurar a saúde física, mental e espiritual para defender a abertura de igrejas e templos. É necessário relembrar o lugar da religião no Estado Democrático de Direito e ter presente que o Estado é laico, mas as pessoas não são. A ciência salva vidas. A fé também. Fé e razão que estão em lados opostos no combate. A fé e razão que estão em lados opostos no combate, nesses autos, caminham lado a lado em defesa da vida e da dignidade humana, compreendida em suas múltiplas dimensões, abrangendo a saúde física, mental e espiritual. Não há oposição entre fé e razão. O Aras também defendeu. E aí o Gilmar Mendes diz, ó, o Brasil já foi exemplo na saúde pública. Brincadeira isso daí? E aí o Giovanni fala o seguinte, ó, tenho 38 anos e cresci acompanhando minha mãe indo às 5 horas da manhã no posto médico do SUS para pegar a ficha e ser atendida às 11 horas da manhã.
Quem fala que a saúde já foi boa só frequentou na vida o Sírio-Libanês e nunca viu um corredor de hospital lotado com pessoas no chão. Aí o antagonista ontem chamou... Olha quem tava lá, a Ludmilla, que é uma zona lá do Planalto. Uma zona lá, junto com o Henrique do Centrão, queriam indicar para ser a ministra da Saúde, criticando. O Mário Sabino aí falando, que absurdo. E ainda quer falar que o pessoal só quer abrir, sabe por quê? Porque não tá ganhando dinheiro suficiente. As igrejas param de arrecadar o dízimo. Não é para professar fé nem nada. Eles querem o dinheiro. É o dinheiro. O cara que ganha 8 milhões, quer dizer, ele não, né? O Mainé tá mordendo meio que sozinho, mas do grupo dele. O antagonista lá da Mamatos, 8 milhões. Esse pessoal quer falar de dinheiro. É esse pessoal. Esse pessoal. E aí, gente, falei pra vocês, isso não é só isso. Tivemos a Páscoa no domingo. E o buscador, né? O motor de busca mais conhecido de todos. Começa com G. Sabe qual é, né? Pô, todo mundo usa. Não fez nenhuma coisa sobre a Páscoa. Você vê, sempre tem uma homenagenzinha na página inicial da Páscoa. Não teve nada. E o Twitter ontem fez uma cobertura do assunto. Olha como o Twitter tratou a situação. Julgamento no STF sobre eventos religiosos opõe direito à fé a bem-estar coletivo. Aí fala lá, ó, o debate mistura religião, saúde pública, direito individual e coletivo. Nesta quarta, blá, 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 blá. E eles trouxeram um resumo. O Twitter quer te ensinar como pensar. Olha só. Fala foi criticada por profissionais do direito da saúde. A fala do Mendonça. E aí ele te traz as críticas, ele te mostra quem são as pessoas que têm o domínio da verdade. O Twitter destacou a Elo Machado, que ela é a Heloísa Machado, sabe até o nome completo, tá vendo? Foram atrás. É doutora em direitos humanos e professora da FGV. AGU André Mendonça fazendo a primeira sustentação, pregação do STF. O pessoal odeia o cristianismo. Bruno Salles, mestre em direito e advogado constitucionalista. O AGU André Mendonça começa a sustentação afirmando que o caso não é de defesa da vida contra a morte e segue pregando a liberdade religiosa referindo-se apenas ao cristão. Da Bíblia, um desavisado poderia achar que ele defende a liberdade religiosa apenas dos cristãos. Olha a raiva dele. Citou a Bíblia. Não pode. Jonathan Vicente é biomédico patologista clínico. Meu Deus, né? Nossa. É patologista que trabalha naqueles laboratórios. Ele coleta cocô, é isso? Cocôzinho assim, no potinho? Cristãos estão dispostos a dar a vida, né, para garantir liberdade, religião e culto. O problema é que ele está matando outras pessoas. Como assim, rapaz? Como assim, rapaz? O que é que tem a ver? Aí você vê. Cientistas defendem suspensão de eventos religiosos. Que também deu destaque. Eu vou mostrar tudo. Aqui estava tudo em ordem, um debaixo do outro. Celebrações religiosas são ambientes de alto risco. Ônibus lotado não é. Metrô lotado não é. Infectologista Denise Garrett, BBC Brasil. Lideranças religiosas também se manifestaram. Aí você acha, pô, então finalmente, então essa é a hora que o Twitter então vai mostrar o outro lado, o lado das pessoas defendendo a abertura? Você acha? Você acha mesmo? Você é muito besta, viu? Henrique Vieira, pastor da igreja evangélica. Olha só, a má gestão do governo Bolsonaro. Precisa continuar lendo? A má gestão do governo Bolsonaro tem destruído milhares de famílias. Precisa mostrar o resto? Ou vocês já entenderam o que é que está acontecendo aqui? Olha outro. Guilherme Carvalho, teólogo. Caros, todos sabem minha posição. Penso que o Estado não deve interferir na liberdade de culto, blá blá blá. Mas sempre tem um mais, né? Penso, no entanto, que, além de preservar a liberdade, precisamos usá-la bem, em favor do bem comum, para que a liberdade não se degenere em libertinagem. Eita, pai, é brincadeira? A lei dos homens tem que estar acima da lei de Deus. Por isso, defendo suspensão de cultos ou transmissão online em fases mais perigosas, como a que estamos agora. Vamos suspender o batismo. Vamos suspender os casamentos. Vamos suspender todos os sacramentos. Rapaz.
Saiba mais. Porque cultos são ambientes de alto risco. Você está em dia, acabou. Teve espaço pro outro lado? É o Twitter. Você viu o espaço do contraditório? Não tem. Não tem. Gente, isso aqui é para tirar sua liberdade. Junte isso daí com passaporte. Lá do sanfoneiro. O sanfoneiro lá falando que se juntou com o Queiroga, quer colocar um passaporte. Eu já ouvi. Ele pode não gostar. Ó, ele comentou... Ô, Gilson, se você estiver assistindo esse vídeo, que eu sei que você assistiu o vídeo de ontem, que eu já ouvi em Brasília, você tá achando que você tá esperando que a gente se esqueça, o pessoal das redes, e seja só um dia? Eu não vou esquecer não, cara. Não vou esquecer não. Conversei com deputados da base, acham isso um absurdo. Acham um absurdo. Fica assim meio coisa porque você foi indicação de Bolsonaro. Ficou assim meio jeito pra criticar, sabe? Será que os filhos do presidente, todos eles concordam com você? Será? Será, Gilson? Todos eles concordam com você? Acha que é uma boa ideia? Será que o próprio Bolsonaro concorda com esse passaporte aí? Ou será que você tomou essa coisa pensando no fato que você é de Pernambuco e reza a lenda aí que você talvez esteja pensando em se lançar como um governador, quer o apoio do pessoal da área de eventos, de turismo, o seu hotel, talvez você tenha um hotel, né? Não tá recebendo tantas pessoas. É só uma pergunta de boa. E aí você quer colocar um passaporte e não vem com essa historinha de mas para ir na Austrália tem que ter, né, a carteirinha. É para vir na Austrália, para outro país. Dentro aqui do país, o australiano não precisa tomar nada. Ele pode circular no país dele à vontade. O que você quer fazer é colocar limitações em território nacional. Nacional. O brasileiro não poder ter acesso às coisas. Junta isso, junta com esse outro aqui. Olha o que as redes sociais estão fazendo, as big techs. Isso aqui é seríssimo, pessoal. Isso aqui é seríssimo, seríssimo demais. Aí você vê, ó, ontem me mandaram uma mensagem privada no Twitter. Tava assim, ó. Esse tweet pode incluir mídias explícitas. Eu falei, tá, poxa, o que me mandaram aqui, velho? Será que é foto assim? Era uma mulher que me mandou. Eu falei, tá. Eu falei, rapaz, se eu abrir aqui, foi uma... Fica até receoso, né? Porque ela tá me enviando aqui, velho. Aí quando eu cliquei pra abrir o tweet, olha o que é, né? Explícito. Não se faz eucaristia por fibra ótica. O cara defendendo o cristianismo. Eu achei que era foto, né? Sem roupa, coisa. Não, isso aqui, ó. Isso daqui que tem que esconder. Se fosse a foto sem roupa, tinha vindo. Não aparecia isso daqui. Rapaz. É mole. É mole isso. Eu olhei assim e falei, não acredito, cara. Olha o que eu recebi. Foi essa última postagem aqui, ó. De 4h30 da tarde ontem. Falei, meu amigo. É verdade, viu? Mídias explícitas. Porque o cara tá defendendo a eucaristia. E aí você vê aqui uma foto, ó. Igrejas têm risco maior de transmissão. Você vê, ó. Olha só. Vamos separado. Sente aqui, de máscara. Olha o metrozão. Olha o metrozão. É a tua própria fé. Tu tá sendo... Os cristãos, inclusive, estão sendo testados. Todos nós, né? Todos nós. Como é que a gente vai lidar com essa situação? Com certeza Deus tá vendo. E aí você vê aqui, ó. Atendimento cai 40% após Sorocaba adotar coisas polêmicas. Coisas polêmicas. E aí teve lá aquela lei lá do pessoal privado poder comprar doses. Agora, a mesma quantidade que eles comprarem para eles tem que doar pro SUS, meio a meio. Falei ontem, eu não tenho muita opinião formada, tô naquela que se a esquerda tá contra, eu meio que tô a favor. Vi algumas pessoas também levantando a bola falando o seguinte, se a empresa pode comprar, quem garante que ela não pode obrigar o funcionário a tomar? Quem garante? Então fica assim, é um negócio meio complicado. Independente de mostrar como é que a esquerda tá reclamando. O Luciano Huck fala o seguinte, ó, eu vou tomar a dose quando chegar a minha vez no SUS. Diga não à fila dupla. Aí lá vem o Felipe Neto, ó. Empresário tem que poder comprar sim, desde que seja entregue 100% pro SUS. É doação que chama. Ver uma quantidade significativa de pessoas defendendo a compra de imunizantes pela rede privada é prova de como a educação do Brasil falha diariamente no Brasil. Precisamos continuar investindo em projetos de educação. Vamos chegar ao fim, ó, morreremos tentando mudar o cenário do caos em que vivemos. Ele lá fala, ó, todo empresário que comprar os imunizantes antes, utilizando o projeto Fura Fila, deverá ser exposto e amplamente divulgado. Já quer perseguir os empresários.
Que isso fique muito claro. Se os políticos não impedirem esse projeto, cabe a nós resistir. E aí a Fernanda Melchiona do PSOL já tá aí apoiando Felipe Neto, né? Firme e forte. Tinha umas coisas aqui para falar que são importantes para isso aqui, ó. Felipe Neto, isso aqui não é besteira, que isso aqui junta com a coisa que tá acontecendo com o Ricardo Salles. Como o Ricardo Salles não vai deixar ele apanhar amanhã de novo, a gente isso aqui vai comentar com mais calma. E também tem umas coisas aí da Fundação Lema e o pessoal da educação, que não deu tempo de falar. E tem umas pautas aí que também tinha dito pra vocês, a gente comenta amanhã com calma. Pausa aqui, quem quiser pausar o livro e ler, mas o cara aqui falando, ó. Carta aberta de 10 ex-ministros da Justiça pelo controle. Controle. Mas a gente comenta isso aqui tudo amanhã e algumas outras coisas. E por hoje é isso. Peço a vocês que mesmo em casa, coloque o joelho no chão, ore, peça que Deus ilumine o pessoal da STF. E eu falei que tinha outra informação de bastidor. Eu ouvi, chegou até mim, fontes assim interessantes, que esse voto do Gilmar Mendes e essa postura de Gilmar Mendes é assim, de uma coisa assim tão mesquinha. Sabe por que o Gilmar Mendes está indo dessa forma? Porque o Cássio votou diferente dele na questão do Sérgio Moro. Você acredita nisso? Porque não foi 4-1, porque foi 3-2. O Cássio pediu vistas e deu aquela fala para ele, pro Gilmar, né? Isso aqui, lá, prova sócio não se usa. Aí ficou com raivinha. Tá com raiva do Cássio. Tá com raiva do Cássio. Aí o Cássio colocou pra frente, aí o Gilmar, agora a gente vai coisa. Tu quer me peitar mesmo, Cássio? Tu chegou agora, tu quer me peitar? Pelo que eu vi, foi birra. A liberdade religiosa do Brasil, você disse por aí de uma birra. Birra. Ai, a maturidade desse pessoal é inacreditável. Mas é isso, gente. Dá aquela curtida compartilhada, a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos e valeu. Fui, meus amigos.